Olá você, meu amigo, minha amiga telespectadora, sejam bem-vindos! Estamos abrindo mais um programa Família Verzola Recebe, como sempre, aqui pela nossa TV Franca, Canal 23. E é sempre muito bom chegar até vocês mais uma semana com aquele programa inédito Família Verzola Recebe. Como sempre, né, pessoal? Mostrando as boas coisas da nossa Franca, que é a característica principal do nosso Família Verzola Recebe. E olha só o meu convidado de hoje, pessoal. Ele é advogado, escritor, professor, vice-presidente da OAB Franca, procurador jurídico da Federação das APAES do Estado de São Paulo. Nada mais, nada menos do que o Dr. Assir de Matos Gomes. Ele que, inclusive, recentemente lançou este livro aqui, ó, que a gente vai falar bastante hoje, Da Deficiência à Eficiência, análise retórico-jurídica da Lei Brasileira da Inclusão e de seus efeitos persuasivos. Nós vamos falar bastante desse livro aqui hoje. Mas, primeiramente, vamos saudá-lo. Doutor Assir, que alegria recebê-lo. Como vai você? Alegria toda minha, Lucas Verzola, oportunidade de estar aqui no seu programa e poder falar de tudo isso, né? É muito bom estar na família, né? Acho que o nome do seu programa é muito sugestivo. Nós vamos falar de algo também que impacta as famílias, né? Uma família que tem uma pessoa com deficiência. Como é lidar nesse ambiente onde você tem alguém que necessita de um cuidado a mais? Realmente um assunto que merece atenção e você, como um grande estudioso, vai poder nos falar um pouquinho. Mas me diga agora, doutor Assir, me fala uma coisa. Como que surgiu a ideia de escrever esse livro aqui, Da Deficiência à Eficiência, análise retórico-jurídica da Lei Brasileira de Inclusão e de seus efeitos persuasivos? O Lucas, ele é fruto de uma pesquisa do pós-doutorado lá na PUC, em São Paulo. Então, o professor Luiz Antônio Ferreira, ele foi meu orientador do doutorado, e como eu advogo, né, como procurador jurídico da federação, e propus para ele, a gente precisava analisar como é que é essa lei brasileira de inclusão, o que passou, né, essas nomenclaturas envolvendo pessoa com deficiência, como é que nós temos essa lei, o que essa lei reflete, quais alguns aspectos jurídicos, mas também retóricos aqui no sentido de essa lei é uma lei persuasiva? Será que essa lei consegue fazer com que a pessoa com deficiência tenha realmente os seus direitos? E aí ele topou a ideia, então foram 2 anos de estudo de pós-doutorado, e aí no fim, como a gente entrega um relatório, que seria o estágio, e aí eu falei assim, olha, eu não vou deixar isso guardado, né? Vamos transformar num livro para que as pessoas possam conhecer. Então o livro não tem fins econômicos, os direitos autorais são meus, né? Então não vendi, eu estou entregando para as pessoas, para que essa sociedade inclusiva possa realmente acontecer. Então não tem fins lucrativos, quem precisar do livro pode entrar em contato com o Lucas, eu posso disponibilizar depois em PDF. Ó, que maravilha, hein, pessoal? Então basta pedir lá, eu mando para você, se disponibiliza. A finalidade do livro é 2 anos de estudo, não pode ficar guardado. Sem dúvida alguma. Se não vai ficar guardado, mas a gente sabe que no nosso país nós não temos incentivo para publicar, né? É muito difícil, Lucas, as editoras hoje falam assim, olha, pô, seu material é bom, se não tem um viés lucrativo... Financeiro, né? Financeiro, as editoras também não têm interesse. E tá certo, é o mercado delas, vivem disso, né? Ninguém vai publicar um livro para falar assim, vou agradar o autor. Não. Eles publicam o livro para poder ganhar. E como o mercado de livro está também, se vê assim, grandes editoras com problemas de falência, de recuperação judicial, e como as editoras, né, estão numa fase também bem delicada, o mercado editorial não está fácil, então não é simples você publicar um livro numa editora, né, e você viver de direitos autorais. Ainda mais quando você tem um livro, Lucas, que ele é muito acadêmico, né? Então, assim, acadêmico no sentido assim, eu falo da história da pessoa com deficiência, desde a antiguidade até chegar aqui, né? Falo das APAES, do movimento apaiano, falo da lei, falo um pouco de como ela foi construída, do que se espera,
né? Falo assim que nós tivemos um momento onde as pessoas com deficiência eram excluídas da sociedade, até mortas, né? Quem nascia com deficiência jogava. Até hoje ainda tem algumas tribos aí que... né? Infelizmente. Depois, né, quando não dava para matar, então colocava-se naqueles manicômios escondidos. Né? Então você vê alguns filmes, Corcunda de Notre Dame e tudo mais, ficava onde? Isolado. E depois nós passamos por uma fase de integração, onde se reconhece que essa pessoa com deficiência pode estar inserida no mercado de trabalho, então integrou. E agora nós estamos numa fase que é muito interessante, que é a inclusão. O que vem ser essa inclusão? E aí acho que me encantou muito, Lucas, você pensa assim, não é a pessoa que está deficiente, sim o ambiente que é deficiente. Olha que mudança de olhar, Lucas, você pensar assim. Completamente, né? Se a pessoa é cadeirante e ela não consegue chegar até um shopping ou até um prédio, ela tem deficiência, mas aquele prédio está com uma barreira que impede essa pessoa de estar lá. Então a deficiência está no prédio. No local, né? Se a pessoa precisa acessar um site e ela é cega e ela não consegue então ver, aquele site precisa ter algum recurso auditivo para ela poder acessar. Então, quando a gente começa a olhar para isso e fala assim, poxa, que mudança de paradigma é essa? Onde a deficiência passa a ser pensada na pessoa, não só nela, mas para além da pessoa. E aí a gente vê que tem muito o que pensar. Nós estamos com uma grande discussão sobre educação inclusiva. É lindo você pensar que uma pessoa deficiente vai estar junto de uma pessoa sem deficiência na escola. É maravilhoso isso. Agora, você tem alguns tipos de deficiência onde a escola não está preparada, onde o professor não está preparado, e aí não basta você simplesmente pegar a pessoa com deficiência e inserir dentro daquela classe sala de aula e falar que está tudo certo. Isso não é inclusão. Né? Então isso não é inclusão. A inclusão seria o quê? Olha, essa pessoa com deficiência, quais são as necessidades que ela tem? Então nós vamos colocar um professor de Libras, nós vamos colocar um professor que vai ser um apoiador se ele não estiver acompanhando. Nós temos hoje aí uma deficiência que tem me chamado muita atenção, que é o transtorno do espectro autista, né? A criança ou quem tem o autismo, ele tem dificuldade de relacionamento, às vezes ela não aceita ser tocada, tem hipersensibilidade ao barulho. Então imagina numa sala com 40 alunos do estado, aquela... Nossa, barulho. Aquela coisa, e todos nós já fomos crianças, você quer brincar com o outro, você faz isso, você faz aquilo. Então, é necessário incluir, mas como? Nós não estamos preparados ainda. Precisamos pensar sobre isso, precisamos amadurecer. Né? Então, o Supremo Tribunal Federal suspendeu um decreto presidencial onde o presidente, ele até separava. Olha, vai para a escola e dentro da própria escola, Lucas, você vai ter uma sala ali que eles chamavam de inclusão ou da pessoa com deficiência. E aí entraram com ação falando que isso é segregacionista, isso é um modelo de retrocesso. Né? Então, acho que o presidente da República pensou no momento assim, como é que eu faço para incluir se eu ainda não tenho estrutura? Acho que esse é o melhor jeito. Por outro lado, quem é contrário a essa exclusão falou assim, olha, se a gente permitir isso, nós nunca vamos chegar na inclusão. E aí fica essas questões aí para poder decidir. Então, o Supremo está com uma pauta bem difícil para ser decidida. Inclusive, uma das minhas perguntas era essa que você já respondeu, né? Como você avalia a inclusão de crianças especiais nas escolas, se é positiva, né? E como trabalhar a inclusão com as crianças que não são especiais, né? Falamos então você já isso. Falou. A gente pode aprofundar então depois um pouco mais sobre isso, assim que você quiser. Claro, com certeza. Vamos ao nosso intervalo comercial, mas na volta a gente fala um pouquinho mais sobre isso, que eu acho um assunto muito importante.
gosto de destacar o trabalho profissional de pessoas que realmente servem a cidade. Doutora Wang Wei Ling, especializada em acupuntura médica, clínica geral, tratamento de dor. Uma grande profissional à sua inteira disposição. Doutora Wang Wei Ling, fica na rua Homero Alves, 1929, 3721-2437, 3723-9642. Já estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Doutora Cir, então vamos voltar a falar um pouquinho desse assunto do bloco anterior, né? Como você avalia a inclusão de crianças especiais nas escolas, se ela é positiva e como trabalhar essa inclusão com as crianças que não são especiais. Lucas, acho que é um tema difícil, tormentoso, mas que tem que aprofundar. Acho que nós temos que ter um modelo na cabeça e no coração de que temos que incluir. Acho que esse é o foco, porque nós temos a lei e a lei fala de inclusão. Como a inclusão por si só, incluir por incluir, eu não acho que ela é benéfica para ninguém, não acho que é benéfica nem para quem não tem deficiência, como também não acho que é benéfica para quem tem a deficiência. Eu acredito que a gente precisa começar a pensar assim: como é que a gente consegue, dentro de um ambiente de escola, onde você tem algo determinado para ser feito, por exemplo, você precisa aprender matemática, precisa aprender língua portuguesa, precisa aprender ciência. Se de repente você tem uma deficiência auditiva, ok, é possível. Se você tem uma deficiência visual, é possível, a gente tem uma série de recursos. Agora, quando nós temos aquelas deficiências severas, ou intelectual, ou múltiplas, então vem além da física, mais a intelectual, dependendo do grau da deficiência, fica muito prejudicada a pessoa estar numa sala. Mas isso não significa que ela não pode estar. Eu vou te dar um exemplo que eu vi que foi muito bonito. Se me permite, eu vou citar o nome da escola. Claro. Toulouse-Lautrec, daqui de Franca. Meu filho formou lá, fez o ensino médio, fundamental. Na sala dele tinha um aluno de inclusão. Então ele ia para a sala, participava da aula. Ele tinha uma prova diferente, né? As atividades que tinham da sala, Lucas, ele participava de todas. Então, onde tinha festa, ele ia, as atividades que tinha, ele participava. Só que ele era avaliado de uma outra forma. Então, não pegava a mesma prova de química, ou de geografia, ou de física de um terceiro colegial, vamos dizer assim, né? E entregava para ele. Não, ele fazia uma outra prova. Especialmente feita para ele. E olha que interessante. Então, meu filho teve a oportunidade de conviver com uma pessoa que tinha uma deficiência e era amigo dessa pessoa. Ia na festa, ia nos aniversários. Essa pessoa também vinha. E olha que legal. Formou na mesma sala da turma dele. Recebeu o certificado e tudo mais. Aí você fala assim, poxa, mas e aí? Olha, ele fez tudo o que tinha dentro da condição dele, né? Talvez não vá para uma faculdade, talvez não vá ter uma outra solução, mas ele foi alfabetizado, ele fala, ele se comunica. Então, foi feita a inclusão? Foi. Mas não era, Lucas, uma deficiência muito severa. Não era ao ponto dele não ter nenhuma cognição. Ele tinha. Então, ele conseguia dentro da sua limitação. Então, acho que a gente precisa começar a avaliar. E nós temos, quando a gente fala de deficiência, a questão dos gênios também. Que a gente não trata ali como deficiência, mas é como se fosse. Porque imagina quando você é super dotado, e aí você vai para a aula, o professor está ensinando uma coisa que você já sabe. Tem crianças que sabem muito mais do que o professor. E aí você imagina ele ter que seguir tudo aquilo ali e ficar numa sala que regride ele, quando ele poderia ter um potencial.
Então eu acredito que o melhor modelo, Lucas, seria o seguinte: todos deveriam estar na escola regular, ponto, base. Olha, excepcionalmente, essa pessoa não consegue estar, ou essa criança não consegue estar por causa disso. O que nós vamos fazer com ela? Ela pode então conviver aqui? Tem possibilidade? Tem. Então ela fica aqui, mas nós precisamos dar um reforço para ela. Agora imagina que é uma deficiência, Lu, onde ela não consegue nem ficar sentada, ela tem que ficar deitada. Como é que a gente colocaria dentro de uma sala de aula onde você exige que fique sentado? Aí a gente vai falar assim, ok, mas vamos então colocar essa pessoa deitada. Tá bom, mas se você tiver 10, 15, como é que você... Então acho que a gente ainda vai ter que avançar. O que nós não podemos perder, Lucas, é a noção de que tem que ser uma sociedade inclusiva, senão nós não vamos mudar a nossa sociedade. Porque é muito mais fácil a gente falar assim, se a pessoa é deficiente, o problema dela. Não é meu. Mas olha que interessante, Lucas. Qualquer um de nós podemos nos tornar deficiente. Pode sair daqui, sofrer um acidente de carro. Pois é. Posso ter um AVC, posso ter qualquer coisa, posso ser assaltado e tomar um tiro e dali. Então, assim, ninguém está isento hoje a se tornar uma pessoa com deficiência. Com certeza. E quando a gente pensa nisso, você pensa assim, poxa, era um ser humano que tem uma limitação. E tem uma limitação que a lei está garantindo que ele dispute comigo e com o Lucas em pé de igualdade. Olha que lindo isso, Lucas. Você não pode disputar um concurso público com uma pessoa que tem uma deficiência visual, de repente, que alguém precisa ler a prova para ele, com o mesmo tempo você lê e interpreta. Agora imagina alguém ler para você interpretar e dar a resposta certa. Não dá para ser ao mesmo tempo. Jeito, né? Então precisa ser colocado. Então, quando a gente fala assim, essas leis estão beneficiando muitas pessoas que não contribuem para a sociedade, isso não é uma verdade. Pessoa com deficiência, Lucas, ela pode e é tão produtiva quanto eu, quanto você. Ela só precisa estar no lugar certo, no ambiente certo, devidamente adequado. Sem dúvida, com certeza. Doutor, me fala uma coisa, no que se refere a direitos, você acha que nos últimos anos houve avanços, houve retrocessos? Como você avalia? Olha, tem muito avanço, né? A própria Lei Brasileira de Inclusão, também chamada Estatuto da Pessoa com Deficiência, previu uma série uma infinidade de direitos, como por exemplo, moradia, habitação, né? Trabalho, educação, lazer. Então todos os direitos fundamentais que o ser humano tem, a pessoa com deficiência tem. E aí alguns ele tem específico, por exemplo, uma pessoa com deficiência tem direito à educação e a escola não pode cobrar mais dele pelo fato dele ser deficiente. Olha que interessante, você poderia a escola poderia falar, não, ok, Lucas, eu aceito o seu filho aqui, mas ele tem uma deficiência, eu vou precisar de colocar 2 ou 3 professores, mais isso, aquilo, outro, então para o seu filho ficar aqui, você vai pagar 3 vezes mais. Proibido isso. Ele vai pagar o mesmo valor que qualquer outra criança paga. Ele tem direito ao transporte público, né? Tem direito à cota em concurso público. Quando tem esses concursos, casas pelo sistema de habitação, também tem um percentual onde ele pode receber. Você vê no shopping, nos grandes aglomerações ou espaço público, tem a vaga específica para deficiente. Por quê, Lucas? Você imagina, por exemplo, uma pessoa com deficiência vai no shopping. Você pega um dia lotado. A gente que não tem problema com locomoção, às vezes você fica dando volta, quando você acha, você para longe. Imagina a pessoa com deficiência ter que parar longe, tirar a cadeira do carro, colocar... Então o que a lei fala? Coloque reservada a quantidade de vagas para ela, para que ela possa ter o mesmo direito do Lucas de frequentar um espaço público. Com certeza. Ótima colocação essa sua agora, doutor. Muito boa mesmo. Mas vamos a mais um intervalo comercial. Já já a gente volta a falar mais um pouquinho desse assunto tão interessante, pessoal. Quem quer ser um milionário? Você? Então a resposta certa é o Cashback do Milhão Magalu. Ative seu Magalu Pay no Super App e comece a participar. Toda compra no Magalu pode virar 1 milhão em cashback. Não importa o que você comprar, cada produto tem uma chance de ganhar.
Pode ser um rímel, um refrigerante, uma jaqueta, até uma bola de basquete. São 100 mil toda semana e o grande prêmio final de R$1 milhão. Baixe agora o Super App Magalu e participe. Cashback do milhão. Tem no Magalu, tem no Magalu. Genuinamente francana, a Copenhagen, construtora e incorporadora, tem o compromisso com alto padrão em seus empreendimentos. Os empreendimentos da Copenhagen são conhecidos pela qualidade. Qualidade na construção, no acabamento, impecável nos mínimos detalhes. Nossos empreendimentos são sustentados por 3 pilares: qualidade, excelência, credibilidade. Toda a confiança e tranquilidade dos nossos clientes vem da transparência, segurança, referência e acessibilidade que a Copenhagen Construtora oferece. Além do nosso compromisso com a alta qualidade dos empreendimentos. Uma relação sadia e rentável para nossos parceiros também é muito importante. Quem conhece, confia. Quem tem, sabe que é diferente. Copenhagen Construtora. Construindo sonhos com segurança e sustentabilidade. Se eles me chamarem de velho? E se eles acharem que eu sou incapaz? E se me olharem diferente? Não dê ouvidos ao preconceito. Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde. É cuidar de você. Audibel, ouvir bem é viver bem. Tower Franca Hotel, uma superestrutura e um ambiente aconchegante para o seu conforto. Suítes amplas com TV, frigobar, banheira e ar-condicionado. Além do café da manhã mais completo e gostoso da cidade, o Tower Hotel conta ainda com amplas salas para trabalho, reuniões e palestras. Tower Franca Hotel, conforto, bem-estar e segurança. O esporte parou o Brasil, mas um atleta ficou para trás. O Baianinho de Mauá. Bruxo da Caçapa. Para aliviar esse peso, Skol vai lançar um desafio valendo pódio. Uma partida entre o snooker britânico e a sinuquinha brasileira. Solta o inglês aí. British Snooker Champions, come face the legend. You created the game, but the Boteco made it best. The challenge is on. Are you ready? Bora levar a sinuquinha mais longe? Skol, leve pra diversão ir mais longe. Deixa na pendura aí, beleza? Ei, conhece algum campeão inglês?
Manda pra ele. Bora mostrar que aqui a caçapa é mais embaixo. Beba com moderação. Já estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Doutora Cir, me fale uma coisa agora. A gente falou muito da escola receber as crianças especiais de uma forma adequada e tudo mais. Hoje as escolas são assim selecionadas para receber, são determinadas escolas que podem receber, que têm essa inclusão, ou a escola pode negar receber também. Como funciona isso? Pela lei a escola não pode negar. E se a escola negar, o pai ou a mãe ou os pais podem procurar o Ministério Público, denunciar a escola, a Secretaria da Educação, e a escola vai ser penalizada. Então não tem como recusar. Tá? Se a escola não tem condição, ela tem que criar condição, senão você não pode ser escola. Né? Então essa desculpa não tem. O que nós temos de dificuldade é que às vezes você pega uma escola do Estado, não está se podendo contratar professor, Lucas. E aí, quem cuida? Então, como é que vai estar ali? Então, o Estado não pode recusar, mas e a criança tem o direito. Então, ela é incluída, e é isso que a gente precisa avançar como sociedade. Então, ela vai para a sala de aula e muitas vezes ela fica lá no canto. Está lá. Isso não é inclusão. Né? Então, isso não é inclusão, mas de uma forma muito específica. Não pode recusar. Não pode cobrar a mais pela pessoa ser deficiente, ela tem o direito de estudar, juntamente com toda e qualquer outra criança. Ótimo esclarecimento, porque eu particularmente fiquei com essa dúvida agora quando a gente começou o nosso bate-papo. Falei, não, é uma pergunta que eu preciso fazer para o doutor Acir, porque a gente precisa ficar realmente consciente dos direitos que a pessoa com deficiência tem, né, doutor? Sim. Acho que uma das grandes conquistas que mais acho que a sociedade tem acompanhado, Lucas, é a compra de carro com isenção de IPI, ICMS e isenção do pagamento do IPVA. E olha que interessante, o governo do estado de São Paulo mudou a legislação ano passado, porque ele falou assim, não é possível que tem tanta pessoa deficiente no meu estado. Porque começou a ter uma quantidade imensa de veículo no nome de pessoa com deficiência, né? Ou seja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então o Estado verificou o seguinte, aumentou a compra de carro com isenção, aumento de ICMS e de IPI. Ou seja, será que eu tenho essa mesma quantidade de pessoa com deficiência ou alguém está se usando da pessoa com deficiência para ter esses benefícios? E aí chegou-se à conclusão, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública, a Federação das APAI está lá nessa ação também, né? E o Ministério Público foi muito feliz em conseguir uma decisão favorável no sentido de que, olha, se
aquele carro é utilizado para a família, porque nós temos algumas deficiências que ele nunca vai dirigir, a pessoa com deficiência. E aí para o pai comprar um carro, para a família comprar um carro muito mais caro, para poder levar o filho no shopping, para levar o filho na escola, não teria condição, ou teria que comprar um carro muito ruim. E aí então compra-se esse carro, onde toda a família é beneficiada, inclusive quem? A pessoa com deficiência. Porque muitas vezes ela usa uma cadeira especial, adequada para a sua deficiência, e às vezes aquela cadeira é um pouco maior, precisa de um porta-mala um pouco maior, né? Sim. E foi interessante, o Estado é bem inteligente, né? Ele pensou o seguinte, nós não vamos negar esse direito, nós só queremos que os carros sejam adaptados. Então vamos assim, se é para um deficiência auditivo, ele não teria esse direito mais. Porque não precisaria ter uma adaptação no carro dele, alguma coisa nesse sentido, né? Se é uma pessoa que tem uma deficiência visual, o carro não vai ser adaptado, porque ele não vai enxergar. Mas essa pessoa não tem direito a ter um carro com isenção, comprar no nome dele, alguém dirigir para ele? Que vai estar levando essa pessoa nos lugares que ela precisa ir, né? Então você vê assim que ainda nós temos que pensar muito sobre isso, ainda vem muitos embates, mas essa foi uma decisão que eu achei muito interessante. Vamos a mais um intervalo comercial e voltamos já com o último bloco do nosso programa. Muito bem, meus amigos, a dica do nosso Família Verzola Recebe de hoje é a LD Auto Center, do nosso amigo Deusdete. Deusdete, conta para os nossos amigos telespectadores o que a LD oferece aos clientes. Alinhamento, balanceamento, troca de óleos, pneu, serviço de motores. Tudo que o cliente precisar relacionado ao seu automóvel, a LD está aqui para oferecer. Parte elétrica, tudo, sulfilme, tudo. A LD está aqui para oferecer. Maravilha! E grande quantidade e qualidade de pneus aqui para oferecer para o pessoal, né? Novos, remold, usados, nós temos também. Todos, qualidade de pneu. Show de bola! Então você, amigo telespectador que nos assiste agora, precisou daquele trato no carro, LD Auto Center é a solução. Deusdete, LD Auto Center está localizada onde? Neymar Pereira de Barro 2040, próximo do Tutu, do lado do Tutu. Deixa o telefone de contato também para os nossos telespectadores. 3725-8851. Precisou dar um trato no carro, LD Auto Center.
Franca Hotel. Uma superestrutura e um ambiente aconchegante para o seu conforto. Suítes amplas com TV, frigobar, banheira e ar-condicionado. Além do café da manhã mais completo e gostoso da cidade, o Tower Hotel conta ainda com amplas salas para trabalho, reuniões e palestras. Tower Franca Hotel, conforto, bem-estar e segurança. Já estamos de volta com o bloco final do nosso Família Verzola Recebe. Doutora Cir, recentemente você foi homenageado pela Câmara de Vereadores de Franca por essa obra que você fez. Conta um pouquinho pra gente aí como que foi. Foi um momento de muita satisfação, né? O vereador Daniel Bassi, junto com o Ronaldo, vereador, e a Lindsay, eles tomaram ciência do livro, me perguntaram, o contato foi mais direto com o Daniel Bassi, expliquei de onde foi, como foi feita a capa, as pessoas que estão envolvidas, né? Tem o prefácio do José Rodrigues Arimateia, que é um juiz aqui de Franca, o pós-fácio é do ministro, presidente do STJ, Humberto Martins. Quando o livro terminou, antes de publicar, eu mandei para vários pesquisadores do México, de Portugal e aqui do Brasil. Olha que legal. Eles também leram o livro e teceram os comentários dele, eu coloquei como depoimento. Então, assim, foi muito bem construído, né, o livro, no sentido assim, vamos deixar um legado para quem quiser estudar um pouco mais sobre o que é deficiência, o que é pessoa com deficiência, o que é pensar uma sociedade inclusiva. Tem um material aqui que dá para partir daqui repensar uma série de coisas, né? Olha só que bacana, hein, pessoal? Nosso programa de hoje está chegando ao final, mas eu acho que se a gente tivesse mais tempo, nosso assunto ia fluir muito tempo, porque é um assunto muito bacana. Doutora Cir nos deu uma aula hoje sobre pessoas com deficiência, sobre os direitos das pessoas com deficiência. Olha, eu recomendo para vocês o livro. Entre em contato comigo mais uma vez para que eu possa enviar para vocês em PDF. Eu entro em contato com a doutora Cir e a gente entra e manda para você o livro maravilhoso aqui do doutora Cir, com a capa da Gorete Chagas. Doutora Cir, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Você realmente é uma pessoa muito capacitada, muito bacana. A gente agradece sua recepção aqui no seu escritório e desejamos cada vez mais sucesso a você. Eu que agradeço, Lucas Verzola, o programa Família Verzola, todos aqueles que te acompanham. Continue seguindo aí esse programa, que é importante a gente ter, Lucas, programas como o seu, que mostram também o lado positivo das pessoas. Eu fico muito triste quando você pega, de repente, uma TV aberta, onde você percebe que os líderes de audiência, na verdade, não ajudam a gente a ter uma sociedade melhor. E o seu programa, você trazendo as pessoas, sem qualquer pagamento, isso é importante se dizer, ninguém paga para estar aqui com o Lucas, né, Lucas? Totalmente. Então, é uma situação, são convidados, é diferente de você estar numa rádio, numa TV, onde você vai lá, paga, é caro, né? Então, aqui não, você divulga Franca, divulga as pessoas, leva entretenimento, leva conhecimento, e as pessoas, ao seguirem você, assistir o seu programa, têm a capacidade de se tornarem pessoas um pouco melhor. Parabéns pelo seu programa, continue, conte conosco, conte comigo, que precisar, estou à disposição. Maravilha, doutora Cir, obrigado pelas palavras. Espero por você na próxima semana, sempre com aquele programa inédito Família Verzola Recebe. Até lá!